Mateando com Deus. Antes de começar a correria do dia, que tal parar um minutinho e ouvir uma palavra que vem direto do coração de Deus para você? Todas as manhãs às 6, eu, pastor Isaías Martinez, entro aqui no YouTube para te lembrar que você não está sozinho. Deus tem um propósito para sua vida. Existe esperança, mesmo nos dias difíceis. O amor de Deus te alcança onde você estiver. Vem com a gente. Vamos juntos alimentar a fé, renovar a esperança e crescer espiritualmente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde essa oportunidade de começar o dia com Deus. Olá, queridos! Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mateando com Deus. É isso aí, eu sou o pastor Isaías Martinez e todas as manhãs de segunda a sexta eu estou aqui com você trazendo uma palavra para edificar a sua vida. Esse canal, ele foi criado com esse intuito de abençoar vidas e de trazer a palavra do Senhor, que é o que nos alimenta. O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um comentário. Eu acredito que no final nós vamos orar e Deus fará milagres sobrenaturais na nossa vida. Deus, Ele é Deus de milagre. Hoje eu quero falar com vocês sobre o rei Uzias, a morte de o rei Uzias, na verdade. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, verso de número 3, nós temos a história do rei Uzias, que começou a reinar muito cedo. Ele tinha apenas 16 anos de idade e ele reinou por 52 anos. Foi muito tempo. No verso de número 5, está escrito assim, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, de Jebiné, o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meonitas. Os moabitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Então, Uzias, ele pegou uma nação quebrada, falida, e reergueu ela. E a Bíblia fala que ele buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. Toda pessoa que buscar a Deus, Deus vai prosperar ela. Prosperidade não tem só a ver com dinheiro, mas também com êxito. E tudo que Uzias fazia, nós vemos aqui no texto, que Deus o ajudou contra os filisteus. Os próprios meonitas, que eram inimigos, traziam presente a Uzias, e ele se tornou um homem muito poderoso. Quando nós lemos o versículo de número 15, a Bíblia diz que ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinada para a torre e cantos das muralhas, para tirar flechas e grandes pedras. Aqui um relato muito importante, porque naquela época não existia armas como essa, mas ele contratou homens peritos, e nós não sabemos aqui da onde vieram esses homens, mas ele contratou e criou máquinas que jogavam pedras grandes. Ele colocou isso nas muralhas e flechas também. Estamos falando de uma tecnologia para a época muito avançada. E divulgou-se a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou muito forte. Então esse homem fez algo extraordinário. A fama do rei Uzias era muito grande, mas ele cometeu um dos maiores erros que eu e você não podemos cometer. Ele exaltou-se. Nós temos aqui no verso 16, mas havendo já se fortificado, ou seja, ele alcançou o que ele queria, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Veja que a Bíblia é clara. A Bíblia diz assim que o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Em Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Toda pessoa que ela se torna soberba, orgulhosa, o orgulho e a soberba vêm antes da queda. Você quer saber se uma pessoa vai cair?
é quando ela abandona a humildade e começa a se tornar alguém soberbo, alguém que já não escuta mais, que já não dá mais atenção para os conselhos e repreensões de pessoas. Ela vai se tornar uma pessoa soberba e a queda, ela é eminente. Não tem o que fazer com isso. A Bíblia fala que o rei Uzias entrou na casa do Senhor, no templo, para queimar incenso, coisa que era feita somente pelos sacerdotes, filhos de Arão. O sacerdote Azarias resistiu ele com mais 80 sacerdotes da maior firmeza, da maior preparação, e disseram para ele: olha, a ti, ó rei Uzias, não compete queimar incenso, mas sim os filhos de Arão. Mas a Bíblia diz no versículo de número 19: então Uzias se indignou e tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra o sacerdote, a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele não quis escutar quando o sacerdote disse para ele: isso você não pode fazer, você é rei, isso aqui não é para você. Ele não quis escutar ali. A Bíblia diz que ele se indignou. Sabe aquela pessoa que não aceita a repreensão, não aceita o confronto, a crítica? Uzias era assim. Uzias representa aquele rei terreno, que é aquele que busca e quando alcança o interesse dele, ele já não escuta mais. Assim tem muitas pessoas que, sabe, quando alcançaram o interesse dela, já não escutam mais. A fama do rei Uzias era muito grande, ela chegou até o Egito. Era um homem que todo mundo, sabe, onde passava queria cumprimentá-lo. Era um homem muito renomado, mas ele se exaltou. E isso é muito perigoso, querido, porque se nós não cuidarmos, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E como Uzias resistiu àquele sacerdote, àquela repreensão, meu irmão, Deus também resistiu a ele. Será que nós não somos Uzias? Olha o que a Bíblia diz agora no versículo de número 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Meu irmão, que coisa poderosa isso aqui. Uzias, que era um homem com tantos títulos de conquistas, de armamento, que agora ele está excluído da casa do Senhor. Quantas pessoas conquistaram tantas coisas da vida e acabaram sendo excluídos da casa do Senhor, que hoje não estão mais na igreja? Quantas pessoas que prosperaram e ficaram leprosas? Por quê? Porque o orgulho precede a ruína, meu irmão. E aí Uzias, ele é ferido por lepra, diz a Bíblia, e a Bíblia diz que ele morou por ser leproso numa casa separada e foi excluído da casa do Senhor. Meu irmão, do que adianta ter coisas dessa vida, conquista, fama, reconhecimento humano, se nós vamos ficar separados do Senhor? Separados eternamente. Eu não estou dizendo só sair da igreja, não. Gente que vai ficar separado eternamente. Por quê? Porque buscou conquistas terrenas apenas. Não é errado conquistas terrenas. Deus nos dá a vitória. Ele que dá a vitória ao seu povo. Agora, o grande problema é quando nós focamos somente em conquistas humanas e esquecemos que a maior conquista é a eternidade. Ah, meu irmão, Uzias, ele teve muita conquista, mas ele perdeu a maior conquista, que foi estar na casa do Senhor. Ele ficou separado do Senhor até a morte. E aí o seu filho Jotão reinou em seu lugar. Meu irmão, nós não podemos ser Uzias. Nós temos que, Uzias tem que morrer na nossa vida. E uma das coisas legais é que em Isaías capítulo 6, versículo 1, eu quero comparar essa palavra com Isaías capítulo 1, versículo 6, que diz: Isaías 6, 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha que coisa poderosa. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Uzias representa a busca por Deus, porque Uzias buscou a Deus e Deus o fez prosperar. Mas representa a soberba, o orgulho e uma busca somente por méritos e conquistas humanas. Será que Uzias não tem que morrer na nossa vida? Porque no ano que ele morreu, meus olhos viram o Senhor. Quando o rei terreno morre,
você consegue ver o Rei da Glória. E alguns reis terrenos têm que morrer, e alguns ídolos terrenos têm que morrer no nosso coração, para que a gente veja o Senhor e entenda que só Ele pertence à glória, porque os anjos cantavam quando Ele teve a visão, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Não permita que conquistas humanas, soberba e orgulho domine o seu coração. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu quero orar por você agora. Se essa palavra falou com você e você sente que existe um Uzias em todos nós, e você entende que isso precisa morrer na sua vida, que você está mais focado em títulos e reconhecimentos humanos do que ver o Senhor, então esse Uzias tem que morrer na sua vida, para que se levante um novo rei, mas agora o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A glória do Senhor invadiu aquele lugar onde Isaías estava. Isaías já era profeta há muito tempo, mas os olhos dele não tinham visto o Senhor, e agora os olhos dele vê o Senhor. Ah, meu irmão, eu preciso te dizer isso. Alguns reis têm que morrer. O rei terreno morre para que o Rei eterno brilhe. Aleluia. Vamos orar nesta manhã. Pai amado e Deus querido, nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento, Pai. Mas a maior bênção que nós queremos, Senhor, é a bênção, Senhor, da Tua presença, Pai. Do que adianta ter mérito e conquista humana, reconhecimento humano, se nós vamos passar o resto da nossa vida separados do Senhor, meu Pai. Não, nós queremos sim, meu Pai, conquistar, glorificar o Teu nome, fazer algo relevante, algo que as pessoas reconheçam, mas nós queremos também, meu Pai, que o Senhor esteja conosco. Nós queremos ter um coração ensinável, um coração que Te glorifique e que Te exalte. Por isso, Pai, abençoe cada pessoa que está do outro lado agora. Queremos ser humildes. Jesus disse: aprenda de mim, que sou humilde e manso de coração, que possamos aprender do único que é humilde o suficiente para nos ensinar, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe cada vida, cada homem e cada mulher, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém? Coloca aqui nos comentários, irmão: Deus me dá um coração humilde, um coração quebrantado, como Davi disse lá no Salmo 51. Que Deus abençoe a tua vida. Não esquece de verificar se você é inscrito no canal, e se essa palavra falou contigo, compartilha com alguém, manda para alguém. Se você precisar de oração, deixa aqui. Nós temos um livro de oração que a gente está sempre orando por você. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Mateando com Deus.